O programa Curador Convidado foi criado pela Curadoria de Artes Visuais do ManRio em 2017. Ele basicamente parte de uma premissa que para a gente é muito importante, que é pensar que um acervo se constitui não só das obras que fazem parte dele individualmente, mas também pela possibilidade, pela capacidade de se construir e reconstruir histórias a partir dele. Então, pensando nisso, a gente achou que seria interessante, de tempos em tempos, poder convidar outras pessoas, sejam críticos de arte, pesquisadores ou até mesmo artistas, para pensarem em recortes de exposições a partir do nosso acervo. Essa exposição, Canção Enigmática, é a segunda edição desse projeto e a gente convidou o Chico Dub para fazer esse recorte, que foi uma escolha dele, que é uma exposição que se propõe a pensar a relação entre a arte, o objeto artístico, e a presença do som. A exposição Canção Enigmática traz 40 obras de 28 artistas de diversas escolas e movimentos. São pinturas, fotografias, vídeos, esculturas, instalações, partituras gráficas, discos de artista, objetos sonoros. Todos eles parte do acervo do museu. Em linhas gerais, Canção Enigmática traz retratos de um cotidiano boêmio, trazendo cenas musicais, relações com gêneros musicais, como samba, funk, música clássica, MPB, rituais religiosos e culturais, manifestações folclóricas, gritos contra a ditadura e proposições que buscam alargar os conceitos da música, do que é música. Ainda que não seja uma exposição clássica de arte sonora, que é uma prática híbrida que reúne trabalhos que possuem o som como elemento primordial ou que silenciosamente refletem sobre o som, a exposição reúne todo o acervo do museu dedicado a essa disciplina artística. O programa Curador Convidado funciona então quase como um exercício duplo. Primeiro, para a própria prática da curadoria, de se pensar recortes possíveis dentro dessa coleção do ManRio, que é uma coleção muito rica e ampla em termos de abrangência temporal, em número de obras, quantidade de artistas, mas acho que também para o público, que a cada vez que retorna ao museu tem a chance de ver ou obras que ele ainda não viu em nenhuma das exposições que a gente fez nos últimos anos, ou, por outro lado, rever obras que ele já teve a chance de encontrar em outras exposições que a gente já fez, mas em contextos muito diferentes, como é o caso, por exemplo, da série Cacique de Ramos, do Carlos Vergara, e a série de fotografias do Alair Gomes, chamada Sonatina. Das partituras da exposição, talvez a mais sui generis seja essa série de fotografias do Alair Gomes, que além de filósofo era crítico de arte. Boa parte do seu trabalho é composto de nus masculinos, muitas fotos que ele fazia da varanda do seu apartamento em Ipanema, como se fosse um voyeur. É claro que formalmente esse trabalho não se constitui como uma partitura, como um trabalho essencialmente musical, mas o Alair elaborava essas sequências como se fossem sinfonias. Inclusive o título de muitas delas, como essa Sonatinas for Feet, é emprestado, digamos assim, do jargão da música clássica, da música de concerto. Elas possuem um ritmo cinematográfico por conta da edição, mas também musical, como se fosse uma coreografia. Cabelo é essencialmente um poeta. Qualquer linguagem, qualquer trabalho desenvolvido por ele, segundo o próprio, se define como uma manifestação poética. De qualquer forma, para além das artes visuais, ele possui uma carreira muito forte na performance e na música. Esse trabalho, Capa Antigravidade, Tom Jobim Super Outro, surgiu através de uma série de exposições com curadoria do Felipe Taborda, chamadas A Imagem do Som. Baseado na música Felicidade, do Tom Jobim, ele incorpora a referência de um média-metragem do diretor Edgar Navarro, chamado Super Outro. Munido de uma capa, o personagem principal, que é um louco tragicômico, um anti-herói que tem como compromisso alargar o campo do que é possível, joga-se do elevador Lacerda em Salvador e grita abaixo a gravidade. Chalpafé é um grupo multimídia dedicado ao som. É formado por 2 artistas visuais, Barrão e Luiz Zerbini, e um editor, Sérgio Meckler. É um nome tão conhecido no cenário das artes visuais, em função da potência do coletivo, quanto no campo da música experimental.
São totalmente gambiarrísticos ao ressignificar máquinas e objetos e produzir novos sentidos a partir do encontro de objetos radicalmente opostos, como em Chuva, onde você tem um galho de árvore com favas secas e um motor de massagem. Assim como Shelpa Ferro, Paulo Nenflied é outro artista que se apropria da estética da gambiarra, uma das principais, se não for a principal, característica da arte sonora brasileira. Seus trabalhos, ou como ele gosta de nomeá-los, engenhocas, se parecem com bichos, instrumentos musicais ou máquinas de ficção científica, e podem emitir diferentes tipos de sons de forma autônoma ou a partir de estímulos externos. Telembau Gungá é uma espécie de berimbau eletrônico que possibilita que dois instrumentistas percussionistas se comuniquem à distância por meio da música. É uma espécie de jam ou de dueto, como num sistema de walkie-talkie, quando um toca, o outro escuta e vice-versa. É uma obra essencialmente interativa que precisa da interação do público para acontecer. O termo gungá vem do modelo de berimbau do mesmo nome, que é o que tem a cabeça de maior tamanho e, consequentemente, o som mais grave. O Cido Meirelles produziu diversos discos de artista, que são trabalhos numerados, tais como múltiplos. Ficaram muito famosos nos anos 60 em função do boom da arte conceitual e das muitas formas de intermídia que se popularizaram naquela década. São, na verdade, mais um meio, mais uma mídia possível de ser explorada pelo artista, que em geral o utiliza de formas para além da música no seu sentido mais clássico, produzindo trabalhos bem conceituais e abstratos. Pietro Boa é um projeto sonoro site-specific, que foi produzido como disco de vinil em função da exposição coletiva, uma exposição de 2012 chamada O Interior Está no Exterior, com curadoria do suíço Hans-Ulrich Obrist. Essa exposição teve como proposta ressignificar a Casa de Vidro, um projeto da Lina Bobardi, uma arquiteta. O som do vinil é curto e grosso. Lina, vá fare um café. Frase dita por Pietro Maria Bardi, seu marido, toda vez que Lina se excedia em discussões políticas com convidados. Lina, vá fare um café. Cruzada, vídeo da Cíntia Marcelli, se refere a uma encruzilhada onde 4 grupos de instrumentistas tentam se reunir para tocar uma música única. Desse encontro, confrontação, mistura entre muitas cores e sons, surge uma nova língua, uma nova canção, que se chama Avante Camarada. Essa música impulsiona a todos pelos 4 cantos. Manata Laudares é um duo formado por Franz Manata e Salo Laudares, cujo trabalho assume diversos formatos, inclusive da arte sonora, que é o caso de Heartbeat. O som dos batimentos cardíacos, dissociados de uma imagem corpórea, remetem ao conceito deleuziano de um corpo sem órgãos. A trilha sonora é composta no ritmo cardíaco de cada um dos artistas, e o vazio entre as 2 caixas de som, opostas no espaço, é um convite para a participação física dessa conversa entre corações. Márcio Galland questiona os instrumentos de representação e destaca suas imprecisões através de sua exploração. Se apropria de objetos cotidianos e os desloca com novas significações. Nos seus trabalhos espaciais, os objetos são organizados de forma a testar a percepção do visitante, que muitas vezes duvida do que vê. Na instalação Desenhos, Interseção, de um lado você tem desenhos feitos com lápis em circunferências de papel e do outro caixas de som que reproduzem e amplificam o áudio do fazer desses desenhos. Ao apresentar o som de um lápis sobre o papel, o artista investiga novas possibilidades para o desenho, propondo um reconhecimento do mesmo por outro sentido que não a visão. Hélio Oiticica redefine os conceitos artísticos de sua época e busca dialogar com o público de uma maneira até então inovadora na cena artística brasileira. Após Oiticica, a arte passa do estado de contemplação para afetar os comportamentos, trazendo dimensões éticas, sociais e políticas. A partir de visitas ao Morro da Mangueira e à escola de samba da comunidade, nascem os parangolés. São tendas, estandartes, bandeiras e capas de vestir que fundem elementos como cor, dança, poesia e música e que pressupõem uma manifestação cultural coletiva. Em 67, as questões levantadas com o parangolé desembocam na série ou nos núcleos manifestações ambientais, com destaque para a Tropicália, e o resto é história. Roberto Pontual foi jornalista, poeta e um dos críticos mais proeminentes da arte carioca dos anos 70. As 2 obras aqui expostas, Tarde, Arde e Ver, Branco, Ter, se inserem no contexto da poesia concreta. Um estilo ou estrutura
onde a palavra aparece como um objeto autônomo, que trabalha de forma integrada o som, a visualidade e o sentido. A relação com a música, se não é necessariamente direta em ambos esses trabalhos, ao menos se faz presente no formato das telas, que mais parecem teclas de piano. Influenciado pela pop art, arte concreta e neoconcreta, Rubens Gershman explorava a vida cotidiana das grandes cidades, e temas como futebol, concursos de beleza, política, abordava também os dramas humanos documentando a realidade social. A Bela Lindonéia serviu como inspiração para a música composta por Caetano Veloso e Gilberto Gil para o álbum Tropicália, O Pani e Circenses, o grande manifesto musical brasileiro da década de 60, de que, aliás, o Gershman desenhou a capa. Seria um artista sonoro, músico e escultor que trabalha com matérias distintas como metais e madeiras. Durante os últimos anos, vem construindo objetos que dialogam com a natureza, seja ela física ou abstrata. Com trompetes, trombones, cornetas, violinos e clarinetas adquiridos em mercados de antiguidades ou em viagens ao exterior, o artista cria instrumentos aparentemente impossíveis, como as metalheiras, um misto de escultura sonora e objeto escultórico. Essa série nos convida à experiência simultânea de ver e ouvir. Paulo Vivaco possui formação em música, piano, composição, escrita e eletroacústica, e elabora na sua obra um cruzamento entre os planos sonoro, plástico e linguístico. Placa sintetiza a ideia de escultura sonora no seu sentido mais concreto, partindo do princípio de que a própria matéria densa e pesada do metal evanece, dissipa no ar sobre a forma sonora, com sons gerados artificialmente por geração algorítmica. Peter Vogt é um alemão pioneiro no campo da escultura eletrônica interativa, explorando em seus trabalhos a interseção da tecnologia com dança, composição musical e arte visual. Isso desde o final da década de 60. O interesse dele residia em estruturas interativas e musicais que, através de fotocélulas e microfones, reagem à interação dos espectadores, criando improvisações únicas desencadeadas pela luz e pela sombra. Por que Canção Enigmática? Eu peguei emprestado o título genial dessa obra do José Damasceno, que, claro, está exposta em Canção Enigmática, para falar de uma música do mundo, dos sons ao redor, do on, de todos os sons dessas obras que estão na exposição, e pensar elas como parte de uma orquestra, de uma composição, de uma big band. E não só eles, mas também os sons que penetram pelo espaço físico do museu, os sons que vêm de fora, os sons incidentais, os sons das pessoas conversando, passeando pelo MAM. Eu gosto de pensar tudo isso como música. A exposição também ganhou um desdobramento na forma de ações performáticas para fora do cubo branco, ações performáticas essas que se espalharam pelo espaço físico do museu, dialogaram com a sua arquitetura, também com outras linguagens artísticas como cinema, performance, também artes visuais, e isso aconteceu durante 6 domingos, 2 deles em parceria com o Festival Novas Frequências.